Tal como eu predisse, o solo natural da gruta ficava quase 5 metros abaixo do que vimos no primeiro dia. E como anunciei, a história do homem primitivo estava praticamente narrada para quem soubesse lê-la no painel da esquerda, de acordo com o lado por onde se entrava na gruta. E tal como sugeri, uma vez retirado o esterco do morcego, caminhava-se perfeitamente em pé pelas 2 galerias abertas na rocha. Meus 2 mentores louvavam minha capacidade dedutiva e a minha sagacidade. Eu mesmo não saía do assombro ao acertar uma e outra vez, como se a alma de um dos veneráveis ascendentes do homem moderno que ali viveram se tivesse assenhorado da minha. Ou um espírito mágico que soprasse no meu ouvido a interpretação de um texto, o significado de um signo ou localização na imensa cova de um acidente geográfico. Não só as paredes tinham inapreciável interesse para a epigrafia, graças à quantidade de desenhos e inscrições que encontramos, mas o próprio solo, que mandamos passar por finíssimas peneiras. Nas camadas mais altas, descobrimos instrumentos de ferro e cerâmica ornamentada. Nas intermediárias, machados, enxadas, agulhas e adornos corporais de bronze, assim como vasilhas coloridas. Nas imediatamente inferiores, utensílios de cobre puro sem liga de estanho. Nas mais baixas, já não havia vasilhas de barro cozido, e sim instrumentos de osso e pedra, lascas cortantes, machados de sílex, sem cabo, punções, raspadeiras e grande quantidade de cinzas. Houve um dia especialmente glorioso para nós, aquele em que, às primeiras horas da manhã, descobrimos a esculturazinha hoje conhecida como a Vênus de Benoît, e pouco tempo depois 2 inscrições que são únicas no mundo por seu significado histórico, não artístico, e cujo significado oculto coube-me a mim a glória de ser o primeiro a decifrar. Um deles representava um círculo totalmente fechado, com linhas irregulares e em cujo interior se via uma égua com um ventre volumoso, sobre o qual se achava desenhada a minúscula cabeça de um potro. A segunda era idêntica à anterior, exceto 2 circunstâncias. O círculo não se fechava, estava aberto. No seu interior não havia qualquer desenho animal, mas uma porção de risquinhos paralelos formando pares, semelhantes cada um ao sinal ortográfico aspas. Mais do que um desenho, parecia um hieróglifo, ao que seria necessário aplicar a hermenêutica para interpretá-lo. Divagavam Brill e Obermayr sobre se aquilo era um desenho puramente ornamental, um sinal ideográfico de escrita ou a explicação de um texto histórico. Interferi. É um texto pedagógico, senhores. Não considera seu comportamento tão falto de prudência quanto cheio de empáfia, amigo? Exclamou, mais do que perguntou, irritado o irmão Brill. Em que se baseia para dizê-lo? Interrogou-me por sua vez Obermayr, arqueando as grandes sobrancelhas. Imagino um mestre primitivo pintando isso numa rocha, do mesmo modo que na minha escola faziam-nos os professores na lousa, para explicar-nos o modo de averiguar o volume de um cubo ou as partes em que se divide o olho. Que fantástica interpretação! E o que lhes explicaria? Perguntou manhoso o irmão Brill. Tentarei formular uma dedução plausível, disse eu rindo. Empresta-me o bastão, professor. Obrigada. Vocês veem aqui onde aponto esse contorno irregular? É uma cerca de madeira ou, se preferirem, um imenso curral. Vocês, diria aquele sábio neolítico aos seus ouvintes, após penosíssimas correrias, passam dias e noites inteiros à intempérie e não encontram nem um veado, nem um cavalo, nem sequer um touro para matar. Aprendam bem isso. Deixem folhagem e água aqui dentro e a porta aberta, tal como está no desenho. E quando despertarem ao alvorecer, verão que o chão está cheio de marca dos passos deles, como estas e estas.
O que significa que, enquanto vocês dormiam, esses animais tão cobiçados e que vocês vão tão longe para apanhar, estiveram aqui mesmo, ao lado das suas vivendas, à própria entrada da caverna e a alguns passos dos seus leitos. Comeram a forragem e, como o curral estava aberto, foram-se. Agora vejam esse outro desenho aqui. Representa o mesmo lugar que o anterior, mas o cercado está fechado e os animais que estavam dentro já não podem escapar. Foram vocês mesmos que os fecharam para que eles não fugissem. Muito bem feito, mas agora o que farão vocês com eles? Ir matando para devorá-los à medida que tenham necessidade? Nunca se deve fazer isso. É a lição que lhes quero dar. Não veem? Esta égua está prenhe. Dentro do ventre tem um outro potro. É preciso deixar que nasça e que as demais éguas acasalem e venham a parir outros potrancos. Assim feito, o rebanho irá aumentando de número e vocês poderão destinar alguns para alimentar-se hoje e outros para que se reproduzam e lhes garantam o alimento do amanhã. Seria, concluiria o homem, como ter a caça à porta de casa. Exatamente nesse curral que desenhei para que o entendam melhor. Fiz uma pausa para ver o efeito que lhes produzia minha interpretação. Riram ambos alvoroçados. Brill segurava a barriga como se temesse que caísse com as sacudidelas. No dia que aprenderam essa lição, a caça foi substituída pela criação do gado e o pastoreio. Você é bruxo? Comentou Obermayr, contendo a risada. É bastante provável que o que você afirma seja exatamente o que ocorreu. No dia seguinte, visitamos a nave que os nativos disseram ser tão grande como uma catedral. Foi impossível nos acercarmos do grande peixe pintado na superfície calcária, porque entre nós e o desenho se abria uma grande cavidade. Nessa nave não precisávamos usar lâmpadas a petróleo, porque a luz penetrava por uma daquelas clarabóias naturais por onde deslizara pela primeira vez o ornitólogo inglês, e ainda por uma grande brecha no rés de chão, que dava diretamente a uma galeria que se chegava ao exterior. Contemplar o peixe no alto de uma montanha é realmente insólito, murmurou Obermayr. Os homens primitivos não costumavam desenhar mais do que viam com os olhos. E isso por uma razão mágica e utilitária ao mesmo tempo. Apropriar-se do espírito da peça que desejavam capturar. Mas como pescar um peixe aqui? O mago da nossa tribo, comentou o irmão referindo-se a mim para provocar-me, já tem a solução. Leio-lhe nos olhos. Não é verdade, Monsieur Perinat? Na realidade, respondi, não vejo nenhum mistério nesse desenho. Como muito bem diz o professor Obermayr, os primitivos o desenharam porque queriam pescá-lo. Pescá-lo? Onde? Aí mesmo. Isso que agora é um abismo, antes era um lago. Ou, se preferirem, a parte remansada de uma corrente que aqui era subterrânea, mas que vinha da superfície e tornava a aflorar de novo. Contemplaram-se suspensos e silenciosos. A corrente penetrava por este boqueirão. Prossegui com voz exaltada, que certamente está cheio de pedras e aluvião. Arremansava-se nesta cavidade, cruzava a gruta por aqui e tornava a aflorar. Esperem, creio que por este outro lado. Se retirarem esses cascalhos, seguramente se verá a abertura por onde jorra a água. Os cascalhos foram retirados e, com efeito, descobrimos uma galeria de no máximo 6 metros que dava para o exterior. No dia seguinte, ao limpar essa zona, tropeçamos com uma camada profunda de iodo endurecido e nela um fóssil de peixe, ou, melhor dizendo, a marca, como a que faz um carimbo sobre o lacre, esvaziada e fossilizada de um malacopterígio mosqueado. Embora nos dias subsequentes tivesse prometido calar-me sobre o que descobrisse, invencível força interior me compelia a dizer o que eu teria preferido calar. Assim, ao ver Brill absorto diante de umas garatujas que pareciam uma inscrição, eu as li corretamente para ele. E li: amanhã, ao nascer do sol, caçaremos o veado no Cerro del Águila. Brill ficou rubro de humilhação por não haver decifrado por si mesmo uma inscrição tão simples. E eu
Para não ofendê-lo mais, afastei-me dali, enquanto ele copiava com muita arte, pois era um excelente desenhista. À tarde, ouvi que cochichava com Obermaier, enquanto pousavam em mim insistentemente seus olhares. Estavam assustados com o meu comportamento. Mais ainda, entretanto, estava eu. Não sem grande alarme, começava a perceber cada vez mais claramente que minha personalidade se estava desdobrando. Eu não era um, mas dois. Crença esta que, quando falsa, é típica de esquizofrenia. Na realidade, não era eu, Georges de Perinat, o jovem paleontólogo francês, o mais querido dentre os discípulos de Brill, quem acertava em todas e em cada uma das suas deduções. Mas meu outro eu, um indivíduo do Neolítico, sem dúvida contemporâneo dos últimos trogloditas. Eu sabia da insensatez desse pensamento, e o próprio fato de entender o radical absurdo dele era prova evidente de que eu não estava louco. Por conseguinte, se estava no meu juízo perfeito, a dedução de que em mim habitavam duas almas era correta. O fato de ter me aferrado a isso, nos interrogatórios a que me submeteram, foi determinante para o diagnóstico em minha posterior e cruel reclusão no Hospital Psiquiátrico de Notre-Dame, em Paris, onde faleci bem poucos anos depois. Se tivesse sido menos respeitoso com a ciência e tivesse mentido, ou ao menos ocultado a minha verdade, outra teria sido a minha sorte. Mas não o fiz. O relato que se segue é, ao mesmo tempo, a história do porquê do meu enclausuramento e confinação, antecipado no começo deste capítulo, da minha íntima relação que existe entre minha 1070ª vida e minha 5ª memória. Uma tarde, havíamos iniciado já o regresso à Catedral do Peixe, como chamávamos a maior das naves, rumo à saída, quando subitamente perdi a consciência. Não se deve entendê-lo no sentido vulgar que se dá a essa expressão, já que não caí no chão, não sofri uma síncope. O que aconteceu foi que perdi a noção, o conhecimento, em suma, do mundo exterior. Em si mesmei-me, meti-me tão no interior de mim mesmo que meus sentidos corporais deixaram de estar a serviço do que se achava à minha volta, apagaram-se para não perturbar o meu sonho. O que ocasionou essa espécie de feitiço foi a contemplação do desenho de uma estrela que já observáramos outras vezes e até copiamos. Desta vez, mal a divisei, mergulhei na estranha introspecção referida e soube a verdade, não toda, mas a antecipação da que se haveria de completar no dia seguinte. Aquela estrela era de 7 pontas. Estava situada na borda superior de um pronunciado relevo de rugosa parede, entre duas pequenas saliências muito semelhantes à que observei no primeiro dia, nessa montanha com forma de crista de galo, onde supus, e acertei, poder-se-ia divisar a África. Debaixo da estrela havia um amontoado de pedras que não pareciam caídas, mas colocadas, uma sobre a outra por mãos humanas. Brill e Obermaier prosseguiram em seus caminhos e ignoro em que se entretinham, pois não notaram a minha ausência senão 2 horas depois. Os homens que mandaram a minha busca regressaram espantados para contar-lhes que eu estava em estado meio catalético, adormecido em pé e com os olhos abertos, que agitaram as mãos diante do meu nariz e que nem sequer pisquei. E não sei porque outras notícias exageradas, ou não, os alarmaram tanto ao ponto de correrem eles mesmos a me retirarem dali. Suas vozes me devolveram a realidade, e quando pensavam que ia responder-lhes as perguntas sobre o meu estado de saúde, ouviram-me dizer: vários séculos antes que fosse abandonada esta cova, seus habitantes já praticavam a agricultura. Emudeceram ao escutar tão inesperada declaração. Falando lentamente, como se repetisse o que me ditava uma voz longínqua que me fosse difícil ouvir, balbuciei: quando a mais baixa das estrelas da constelação do Lobo...
De que constelação está falando? Fingi não ter ouvido a interrupção. Quando a mais baixa, dessas estrelas se coloca no pináculo do Cerro del Águia, entre os dois primeiros penhascos da cadeia que se assemelha à crista de um galo, fenômeno que só ocorre uma vez por ano, os habitantes de La Pileta começavam a afiar o sílex de suas enxadas e a amarrar com cipós muito fortes as arelhas dos seus arados. Elegiam-se então os homens mais vigorosos que iriam puxá-los, porque não tinham ainda domesticado outros animais além do cão, e ignoravam que um dia os cavalos, vacas, cordeiros, galinhas, porcos e tantos outros bichos seriam dóceis instrumentos da vontade dos homens. Atônitos com o que ouviam, todos que ali estavam, e que eram muitos, escutavam-me maravilhados, sem ousar interromper-me. A posição da estrela ali onde eu disse, continuei, era o sinal de que em breve acabaria a estiagem e viriam as chuvas, de que esses montes se inundariam, de que surgiriam cascatas em despenhadeiros outrora secos, de que o rio que corre nas profundezas do talho transbordaria, e que, uma vez retiradas as águas, duas extensas camadas de limo se condensariam em suas margens. Seria então o momento de encher as canastras com o grão pacientemente guardado da colheita anterior que haveríamos de espalhar pelo lodaçal. Que diz você aí, meu amigo? Ouvi de Obermaier. Venha conosco, já é hora de regressar ao povoado. O grão, prossegui, guardavam-no em silos perfurados na rocha calcária, cobriram-no cuidadosamente com esteiras. O feiticeiro celebrava a cerimônia mágica da ressurreição para que, ao tirá-lo dali, no ano seguinte, tornasse a ganhar a vida e... Monsieur de Periná, protestou o religioso, você está fantasiando. E por último, concluí, tampavam o receptáculo abobadado em que se encontrava o silo, sem que ninguém tivesse direito, salvo o risco de vida, a remover as pedras até que a estrela, a que me referi, anunciasse um ano depois aos habitantes dessa cova que novo ciclo agrícola estava para começar. Você vai acabar por nos aborrecer, monsieur. O silo está aqui, à minha frente. A abertura do recinto em que se cavou o poço começa abaixo do desenho dessa estrela. A rocha situada sob o luzeiro celeste, observem-na bem, está talhada simulando os penhascos semelhantes a uma crista de galo, que estão no cume do Cerro del Águila, de onde se divisa a África. Ajudem-me, amigos, a retirar as pedras. Sozinho eu não poderia fazê-lo. Na realidade, estou muito cansado. Prolongado foi se estendendo pela nave à medida que as pedras iam sendo removidas e deixavam à vista um poço profundo perfurado por trabalho humano na pedra calcária. Estava meio tapado pelo pó e pelas pedras desprendidas da abóbada. Aconteceu certa vez, comentei ante o espanto geral. Espanto aumentado à vista das minhas olheiras, meu rosto desfigurado e o tremor da minha voz. Que quando foram apanhar as sementes no silo, o poço estava vazio. Alguém roubara o grão da colheita. Apertei as pálpebras como se recordasse daquele episódio. E assim permaneci por um tempo que não posso determinar. Até quando senti que meus dois velhos mestres me tomavam, cada um por um braço, e com palavras calmas e corteses, persuadiram-me a sair dali.